O primeiro semestre desse ano chegou ao fim, mas será que você acompanhou tudo o que aconteceu na Câmara Municipal? Não se preocupe, com a nossa retrospectiva você vai ficar por dentro de toda a atividade legislativa que tivemos até agora. Neste programa relembraremos os meses de janeiro e fevereiro. Prefeito, vice-prefeito e vereadores tomam posse no primeiro dia do ano. Na mesma noite, Diego Fonseca foi eleito o novo presidente da Câmara e 19 parlamentares escolheram membros das comissões permanentes. Enquanto muitos comemoravam a chegada do Ano Novo com almoço e festa, Taubaté também recebeu a nova administração do município, tanto do Executivo quanto do Legislativo. A cerimônia de posse aconteceu na tarde do dia 1º e prefeito, vice-prefeito e os 19 vereadores assumiram seus cargos no auditório do SEDES. O evento foi presidido pelo vereador com mais votos nas urnas, Alexandre Vilela. Ele recebeu as declarações de bens de cada um e declarou empossados os demais parlamentares. Sabemos do desafio de 2017, um ano complicado pela crise econômica que o país vive, mas eu tenho certeza absoluta que os vereadores da legislatura do ano passado, da 16ª, que se encerrou ontem, e principalmente os vereadores da atual legislatura de 2017 a 2020, estão empenhados em um município cada vez melhor. Ortiz Júnior aproveitou o momento para celebrar os avanços do município e se comprometeu a conseguir mais melhorias. A gente assume um segundo mandato com as contas absolutamente em dia. A Prefeitura é um dos poucos municípios do país, faz parte de um pequeno grupo de 20% de municípios do país, que não deve rigorosamente um centavo a nenhum fornecedor, a nenhum construtor e a nenhum serviço prestado. A Prefeitura honrou, no dia 31 de dezembro do ano de 2016, todos os seus compromissos. É entregar, nos próximos 4 anos, Taubaté nas 20 melhores posições nas cidades médias do país para se viver. Esse é o meu sonho, esse é o meu desafio e eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir perseguir esse sonho. Após o encerramento da cerimônia, os vereadores se encaminharam à Câmara Municipal para dar início à eleição da mesa diretora e dos membros das comissões. Por 11 votos a 8, Diego Fonseca venceu Orestes Vanoni e foi eleito o novo presidente da casa. Com o mesmo placar, Nunes Coelho foi escolhido o primeiro vice-presidente, seguido de Gorete como segunda vice-presidente. O cargo de primeiro secretário ficou com Douglas Carbone e, completando a mesa, Dentinho foi eleito segundo secretário. Eles estarão à frente do Legislativo em 2017 e 2018. Confira agora a nova formação das 12 comissões permanentes. Justiça e Redação. Vereadores Guará Filho, Alexandre Vilela e Boanerges dos Santos. A suplente é Vivida Rádio. Finanças e Orçamento. Lorene, Boanerges dos Santos e Guará Filho. A suplente é Vereadora Graça. Obras, Serviços Públicos, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Nunes Coelho, Vivida Rádio e João Vidal. O suplente é Rodson Lima Júnior, o Bob. Educação, Cultura e Turismo. Dentinho, Lorene e Graça. O suplente é Douglas Carbone. Esportes e Lazer. Gessé da Silva, Neneca e Nunes Coelho. A suplente é Gorete. Saúde, Trabalho, Seguridade Social e Servidor Público. Digão, Bob e Gorete. O suplente é Dentinho. Legislação Participativa. Lorene, Gessé da Silva e Vivida Rádio. O suplente é Boanerges. Defesa e Proteção dos Animais. Douglas Carbone, Alexandre Vilela e Graça. O suplente é Bob. Acessibilidade. Gorete, Nunes Coelho e Noilton Ramos. O suplente é Gessé da Silva. Direitos Humanos. Bob, Dentinho e João Vidal. O suplente é Nunes Coelho. Fiscalização Financeira e Orçamentária. Digão, Gessé da Silva, Douglas Carbone, Graça e Lorene. O suplente é Nunes Coelho. Ética. Nunes Coelho, Alexandre Vilela, Orestes Vanoni, Vivida Rádio e Guará Filho. Os suplentes são Neneca, João Vidal, Noilton Ramos e Douglas Carbone. As sessões ordinárias voltam a ser realizadas na primeira semana de fevereiro.
Manifestação de taxistas pede proibição do Uber no município. O grupo se reuniu no dia 11 de janeiro para pedir o apoio dos vereadores. O presidente do Sindicato dos Taxistas afirmou que o serviço do Uber é clandestino. Quem não tem carro ou moto próprios provavelmente já ouviu falar na chegada do Uber, o novo serviço de transporte oferecido via aplicativo no celular. Funciona mais ou menos como um táxi, e é justamente por causa da concorrência que os taxistas do município fizeram uma manifestação na manhã do dia 11. Temos agora que unir nossas forças e combater esse transporte predatório que está levando à ruína a nossa categoria. A frota saiu em carreata da rodoviária nova e ocupou boa parte da Avenida do Povo para chamar a atenção dos vereadores. Para o presidente do Sindicato dos Taxistas de Taubaté e região, a falta de regulamentação torna o uso do Uber um ato clandestino. É uma empresa predatória, não recolhe imposto para o nosso município, monopoliza os nossos impostos e leva para fora das nossas cidades. Ela não aceita a regulamentação, ela vai contra todas as leis, CTB, Mobilidade Urbana, Código Civil Brasileiro. Ela se esconde, ela fala que a lei de mobilidade urbana dá garantia, mas não dá. Transporte de carona que você pode fazer é o não remunerado, é aquele gratuito. O sindicato não vai se calar. Se algum vereador fizer alguma coisa contra as leis do município, nós vamos entrar contra ele ao Ministério Público. Os vereadores que estavam na casa foram ao encontro dos manifestantes para abrir espaço ao diálogo. Nessa tarifa abusiva, o PROCON tem falado o quê? Vocês não têm como reclamar aqui. Porque não é legalizado. Não é legalizado. Agora, quem vai legalizar? Quem vai legalizar? Quem vai legalizar? A Câmara não pode legalizar. Quem vai legalizar? Na primeira semana do ano, o prefeito Ortiz Júnior afirmou que não vai autorizar o Uber na cidade. Insatisfeita, a população criou um abaixo-assinado na internet e a causa já ultrapassou os 1.500 apoiadores. O autor firmou a meta em 2.000 assinaturas e só então entregará o documento ao executivo. Deputado Padre Afonso visita a presidência e aponta saúde e segurança como prioridade. O encontro aconteceu no dia 1º de fevereiro. De acordo com o presidente, os assuntos tratados podem ser apresentados em audiências públicas. Os números comprovam. De acordo com o relatório do Estado de 2016, o Vale do Paraíba é a região mais violenta de São Paulo. Na área da saúde, os problemas continuam. E muitos pacientes aguardam atendimento oncológico e de hemodiálise no município. Esses foram os principais enfoques da reunião promovida pela mesa diretora da Casa com o deputado estadual Padre Afonso, realizada no último dia 1º. De acordo com o deputado, o Vale necessita se posicionar e reivindicar melhorias nestas áreas. São dois problemas dos mais sérios elencados. Temos outros, mas são os problemas mais sérios que seria importante não o envolvimento somente deste deputado, mas o envolvimento de todo agente político, da sociedade como um todo. Está na hora do Vale levantar sua voz e dizer, peraí, nós não podemos ser tratados da forma como nós estamos sendo tratados. Por meio do encontro, foi aberto o diálogo entre o Estado e o município para esse biênio da nova mesa diretora. Segundo o presidente, os assuntos serão abordados em audiências públicas e terão participação popular. A nossa administração, nesse biênio, vai ser com muito diálogo com as autoridades municipais e estaduais também. O Padre Afonso nos trouxe algumas notícias que até então a gente sabia, mas não tinha real noção, com propriedade. O Padre Afonso trouxe que tem alguns problemas relacionados à saúde que precisam ser resolvidos com o apoio do governo do estado. Em relação à segurança também, acho que o tema segurança também foi muito importante, dizendo a dificuldade dos policiais militares aqui no Vale. Enfim, foi N assuntos que ele nos disse e que, em conversa com o deputado, nós vamos promover audiências públicas aqui na Câmara Municipal, onde o deputado vai ser convidado dessa casa para participar e para trazer à tona o que é que está acontecendo na nossa região. Na reunião, também estiveram presentes o primeiro vice, o parlamentar Nunes Coelho, o primeiro e segundo secretários Douglas Carbone e João Henrique Dentinho, além da presença do também colega de partido do deputado, o vereador Bob. Política não se faz de maneira isolada, política se faz de maneira propositiva, onde as questões menos importantes vão sendo relegadas
e a gente busca as questões mais importantes. O fim da política é o povo, é o bem comum. Na primeira sessão ordinária de 2017, o vereador Alexandre Vilela solicitou isenção de multas e juros a quem tem dívidas de IPTU. Houve um aumento no IPTU em mais de 8,5% acima da inflação. Só que, se não houver o perdão de multas e juros dos atrasados, tem muita gente que não vai conseguir pagar o imposto. É provado isso em matérias, em estudos, de que o brasileiro na crise está optando por colocar o pão na mesa da sua casa do que pagar imposto. Então, para se ter uma ideia, de repente pode variar a retirada de multas e juros em mais de R$1.000 em alguns casos. O vereador Bonetti aproveitou a primeira sessão do ano para apresentar seu currículo profissional. Dizer para os senhores que eu sou policial militar aposentado, trabalhei aqui em Taubaté por 9 anos. Ao chegar na Secretaria de Segurança, da qual eu fiz parte até o início das eleições, onde eu tive que me afastar para concorrer a esse pleito. Desculpem, eu fui nomeado diretor de segurança da prefeitura. Eu não sabia que eu poderia fazer uma gestão de segurança pública, porque eu nunca tinha feito isso antes. Eu fui colocado à prova e acho que consegui desempenhar um bom trabalho lá na Secretaria de Segurança. O vereador Dentinho associou sua profissão aos projetos que pretende defender na primeira legislatura. Eu venho de uma classe cultural, eu sou ator formado pela Fego Camargo, respirei muito tempo cultura e até conversando muito com Lorene, a gente tem que trabalhar projeto pela cultura aqui de Taubaté, trabalhar projetos pelo turismo aqui de Taubaté. Eu não consigo enxergar o sítio de Pica-Pau Amarelo tão abandonado como ele é, trabalhar um projeto de revitalização do sítio. Nós temos uma riqueza cultural em Taubaté e nós podemos trabalhar o turismo dentro de Taubaté, revitalizando o sítio, revitalizando o Parque do Itaim, as nossas praças como Praça Dom Epaminondas, a Praça Santa Terezinha. Ao usar a palavra na primeira sessão do ano, o vereador Diego Fonseca defendeu o debate sobre a regulamentação do Uber em Taubaté. Nós temos que avançar. A cidade precisa evoluir, a cidade precisa crescer. E se tratando de Uber, é uma questão voltada para o transporte público. Hoje, com todo respeito ao executivo, com todo respeito ao secretário de Mobilidade Urbana, o transporte coletivo, o transporte público, aliás, em Taubaté, ele não é suficiente. E nós devemos dar oportunidade para você que está nos assistindo de fazer a sua escolha. Seja ela usar o Uber, seja ela usar o táxi, seja também usar o mototáxi, o TCTAL, ou até mesmo a empresa BC, ao que eu faço duras críticas aqui nessa casa. O vereador Douglas Carbone destacou a iniciativa de instalação de bebedouros e comedouros nas fachadas das casas para alimentação de cães de rua. A ideia vai ao encontro da lei do animal comunitário. Mais de 300 mil pessoas visualizaram esse vídeo que nós colocamos na internet. Eu tive mais de 10 mil compartilhamentos na minha rede social. Gente no Brasil e fora do Brasil compartilhando esse projeto de um cão comunitário. Então, uma ideia que surgiu do Érico, que é um protetor de Taubaté, está se expandindo para outras cidades do Brasil e fora do Brasil. Aqui o Afonso, que é o idealizador dessa lei, que é o nosso presidente da ONG Vida Taubaté, que é o idealizador da lei do cão comunitário no município, que nós tivemos um problema com as casinhas ali na Santa Terezinha. E através disso nasceu este projeto. Integrante da Comissão de Saúde, a vereadora Goretti comentou a inauguração da ala de psiquiatria do Hospital Universitário. Que como membro da Comissão de Saúde recebi um relatório, no qual nos preocupou, fizemos todos os encaminhamentos necessários e recebemos uma resposta. Faço questão hoje de colocar novamente, porque a resposta da DRS é que a ala de psiquiatria do Hospital Universitário será inaugurada em março. Então, nós estamos contando nos dedos para que essa promessa, então, seja
cumprida, que é realmente necessário, haja visto que existe essa ala montada e sem funcionamento. Na primeira sessão de seu mandato, o vereador Guará Filho apresentou sua trajetória profissional e fez uma cobrança ao Executivo. Quem é o Guará Filho? O Guará Filho é um servidor público que há 15 anos, desde 2001, milita aí para servir a população de Taubaté, concursado, servidor de carreira, que atualmente também é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais e hoje vereador dessa casa, com muito orgulho, pelo Partido da República. E eu quero iniciar minha cobrança à prefeitura, ao prefeito, de uma situação que há 27 anos o servidor público está esperando. Alguns já estão se aposentando e ainda o plano de carreira não veio para essa casa. Ao se apresentar na primeira sessão do ano, o vereador Gessé Silva lembrou seu histórico de trabalho junto ao Poder Legislativo. Trabalhei aqui por 4 anos com uma pessoa que, de saudosa memória, que eu faço sempre questão de mencionar o seu nome, né? Que é o Rodson Lima, pai, e tenho o privilégio de trabalhar com o filho, né? Onde ambos trabalhamos com o vereador Rodson Lima. E voltar aqui é um motivo de muito orgulho, né? Sabendo que o reconhecimento da população falou mais alto, foi feito um processo democrático, onde eu fui escolhido entre os 19 para representar a nossa cidade. A minha bandeira é essa aqui, ó. Taubaté tem 624 quilômetros quadrados. Então, onde tiver uma demanda, vai ser a minha bandeira. Também na primeira sessão do ano, o vereador João Vidal comentou as expectativas para a legislatura que vai até 2020. Primeiro que essa aqui é a casa da divergência. Eu adoro quando discordam de mim, né? As divergências não podem servir de parâmetro, por exemplo, para cessar um apoio ou cessar uma conversa, um diálogo que está em andamento. Eu lembro que passei uma dificuldade logo no começo do mandato, mais ou menos, Dentinho, que você passou, mas no meu primeiro ano de mandato eu votei contra a minha companheira de partido, que se candidatou à presidência da Câmara. Então vamos divergir, sim. E divergir, concluindo, parece que sempre entra no pessoal. Não entra no pessoal. Nós estamos aqui para debater ideias. E é essa defesa que eu faço. O vereador Bilili de Ângeles refletiu sobre o papel dos vereadores e reafirmou seu compromisso em relação à saúde. Eu acho que nós estamos aqui para o bem de Taubaté. E se for para trazer emprego para a cidade, o bem para a população, já estou encerrando, senhor presidente, a gente está aqui para trabalhar. E dizer que batalhei muito na saúde, tem agora o Bob, vou dar boa-vinda para você, Bob. Como presidente da Comissão de Saúde, eu já tenho passado bastante a bola das pessoas que têm me procurado, porque eu tenho tido um emblema na saúde que eu resolvo tudo. Realmente em São Paulo, o que precisa ser na Beneficência Portuguesa ou no Hospital São Paulo, devido à minha ligação com o deputado Fernando Capês, com o Bruno Covas e com o próprio governador Geraldo Alckmin, todo mundo sabe, de uma relação de mais de 40 anos, eu vou sempre poder ajudar. A vereadora Lorene usou a tribuna pela primeira vez no dia 6 de fevereiro, quando apresentou sua linha de atuação no Legislativo. E já iniciei fazendo diferente, então já gostaria de iniciar também deixando essa mensagem de que é possível fazer política de uma forma diferente do que se é de costume. Eu tenho tido embates aí, vivências nesses últimos dias de que justificativas de que historicamente ou costumeiramente ou sempre se fez assim são justificativas para algumas coisas, mas não é. A gente pode mudar, melhorar e não significa que as formas como foram feitas antes da gente são erradas ou ruins, de jeito nenhum. A gente aprende e reconstrói processos juntos, e juntas. Na primeira sessão do ano, a vereadora Graça comemorou a limpeza em locais com mato alto. O pedido foi feito via requerimento. Devido a muitas chuvas nesse período, os matos estão muito grandes na cidade inteira e nós pedimos ali essa limpeza. Já as pessoas que passam por ali na Avenida Marrocos já estão vendo, que a limpeza já começou. E logo depois da Avenida Marrocos vai entrar no Conjunto do Peso, nas praças ali do bairro Independência, Jardim das Nações. Foi uma solicitação dessa vereadora e que hoje está sendo
realizada. Ainda na mesma sessão, o vereador Neneca destacou o pedido de regulamentação da isenção de IPTU para imóveis danificados por enchentes. Ele pediu para mim o máximo de 30 dias para estar solucionando isso aí, para ver qual a melhor forma, porque não é justo. A chuva vem, a enchente, todo mundo perde todas as coisas, volta o tempo e nada é solucionado. Então, senhor prefeito, para começo, eu acho que é muito importante regulamentação do projeto de autoria do Carlos Peixoto, Lei 4598, fevereiro de 2012. Fica aqui a dica para todos os vereadores cobrar isso aí, que é muito importante. Ao usar a palavra na primeira sessão do ano, o vereador Noilton Ramos defendeu a regulamentação do Uber. Nós entendemos que aqueles que já estão trabalhando, no caso os taxistas, se sentem um pouco incomodados, mas isso é um processo natural da concorrência, é um processo natural de uma cidade, de um município, de uma região, de um estado, de um país. O Uber não nasceu em Taubaté, está em todo mundo. Então isso se faz necessário a modernidade, a atualização também, e a concorrência faz parte, é natural. E é normal também que os taxistas se sintam incomodados e busquem os seus direitos, assim como também os usuários e também aqueles que estão trabalhando com o Uber, busquem os seus direitos e também possa trabalhar de uma forma digna, tranquilos, também sossegados, atendendo a população, que é um desejo também já de uma grande parte da população de Taubaté. O vereador Nunes Coelho aproveitou a sessão para mostrar algumas avenidas que passam por manutenção na iluminação. Olha lá, como é que era antes, escura. Ali já está clara. Era daquela forma ali, aquela região. Escura. Correndo risco das pessoas que circulavam ali. Agora tá clarinha lá, ó. LED. É LED, né? É LED. De volta ao Legislativo, o vereador Orestes Vanoni fez uma reflexão sobre o trabalho dos vereadores. Cada um dos 19 aqui recebe um poder. Um poder de defender o povo taubatiano. O poder de combater as injustiças. O poder de legislar de forma perene em prol da nossa população. Principalmente do menos favorecido. Principalmente que temos o compromisso a partir de agora, durante 4 anos, não olharmos no nosso umbigo, não preocuparmos com a nossa condição, mas sim sermos um instrumento, um advogado de defesa da população taubatiana. O vereador Digão afirmou que os vereadores devem atuar com afinco na fiscalização do Poder Executivo. O que adianta essa casa, 19 vereadores, eleitos pela população, fazer suas leis e do outro lado do Executivo ele não cumprir as suas obrigações? O que adianta? O que adianta a gente discutir transporte público se a gente faz a nossa lição de casa e do outro lado do Executivo ele não cumpre com as suas obrigações ao qual foi dado, de regulamentar as leis, de fazer valer o que essa casa aprova? O vereador Rodson Lima Júnior, o Bob, foi à tribuna na sessão do dia 6 de fevereiro para cobrar providências sobre as enchentes no bairro Água Quente. Eu estava lá no dia da enchente. O vereador Rodson Lima estava presente lá, com água na cintura e gente saindo cadeira de roda, pessoas idosas tendo que ser levadas nas costas, moradores perdendo todas as suas coisas, devido a muitas das vezes por falta de obras, devido muitas das vezes por falta de um olhar mais singelo por parte do poder público. Gostaria aqui também de tomar um gancho do vereador Neneca, que citou a lei do vereador Carlos Peixoto, que vem reduzir o imposto para pessoas que são vítimas de enchente. Ao iniciar o trabalho no Legislativo, a vereadora Vivi da Rádio refletiu sobre a função dos vereadores. Nós somos 19 vereadores que têm que lutar pela população de Taubaté num todo. E também não existe vereador de bairro.
O vereador, ele tem que trabalhar todos os bairros da cidade de Taubaté. Ele tem que atender todos os casos da cidade de Taubaté, né? E as pessoas falam, o vereador não é assistencialista. Não é. O vereador tem que fiscalizar, tem que criar leis municipais. Mas nós não podemos esquecer de que nós dependemos do voto da população para estar aqui, né? Não é um concurso público. E isso faz com que nós tenhamos que honrar isso e atender a necessidade da população. Lutar pelo povo, criar leis municipais aonde traga benefício à população de Taubaté. Vereadores debatem requerimentos. Na primeira sessão do ano, os parlamentares apresentaram pedidos sobre a regulamentação do aplicativo Uber e problemas com fiação elétrica, além de moções de aplauso. A chegada do Uber em Taubaté ganhou a fúria dos taxistas e dividiu opiniões no município. Autorizar ou não autorizar o serviço? Dentro da Câmara não é diferente, e a questão foi apresentada no dia 6, a primeira sessão do ano. O requerimento de autoria do presidente da Casa requer explicações do Executivo sobre a possível regulamentação da atividade. Ele se mostrou favorável ao uso do aplicativo e sugeriu uma audiência pública sobre o tema. De um lado, nós temos o Uber, de um lado nós temos os taxistas, de um lado nós temos a empresa ABC, que presta um serviço para a cidade, temos também mototaxistas e também o TCTAL. Aí fica a pergunta, quem é que escolhe o tipo de transporte que quer utilizar? É o próprio taubatiano. Já o vereador Gessé Silva apresentou 2 pedidos de moção de aplauso. A primeira celebra o bicampeonato do vôlei masculino na Copa do Brasil, enquanto a segunda homenageia a atividade delegada, que salvou a vida de uma criança engasgada. É um ato heróico, é um ato, né, que vale a pena a gente destacar aqui, porque é uma vida que foi salva. Então, a polícia também mostra o seu preparo, a sua calma, ou naquele momento de desespero, uma vida que estava em risco. Na mesma tarde, os vereadores ainda debateram os problemas de fiação elétrica no município. Em requerimento, Nunes Coelho questionou a possibilidade de fiação subterrânea na região central. Para que possamos mudar o sistema de fiação no centro da cidade, ao invés de ficar exposto, trazendo ali aquela visualização péssima, qualidade, mostrando ali o centro da cidade, uma coisa feia, né? Que faça um estudo para que possamos fazer ali a implantação daquela fiação subterrânea, aí trazendo uma qualidade de vida e até mesmo segurança para a nossa população e aqueles que circulam o centro da cidade e os nossos comerciantes da nossa querida cidade de Taubaté. Como o tempo reservado para discussão de requerimentos se esgotou, os temas voltarão na próxima sessão para serem votados. Vetos do prefeito são mantidos na primeira sessão do ano. Apesar de aprovados em plenário em 2016, o Executivo vetou totalmente 2 projetos de lei que retornaram à Casa para avaliação dos vereadores. Já a doação diária à empresa Vale Sul foi adiada novamente. O prefeito não concordou e os vereadores acataram. Na sessão do dia 6, a Casa decidiu, de maneira unânime, manter os vetos do Executivo a 2 projetos de lei. O primeiro instituía o Conselho e o Fundo Municipal de Assistência Social. Apesar de ser o autor do projeto, o prefeito criticou as emendas feitas pelos vereadores e alegou usurpação de competência por parte do Legislativo. O segundo veto mantido era sobre a higienização de equipamentos de uso coletivo em comércios. O projeto do ex-vereador Jefferson Campos foi recusado com justificativa de ser um assunto de competência federal. Já a discussão do projeto que autoriza a doação de 20 mil metros quadrados da região do Piracangaguá à construtora Vale Sul foi adiada por uma sessão a pedido da vereadora Lorene. Envolvida em polêmicas desde 2015, a concessão sofre processo de improbidade no Ministério Público. Em votação unânime, vereadores proíbem carroça na zona urbana. Na sessão do dia 6 de fevereiro, os parlamentares colocaram um fim na polêmica que envolvia carroceiros e protetores dos animais. Foram quase 12 meses de muita discussão, muita briga e muito esforço de ambas as partes. Mas o duelo entre carroceiros e protetores dos animais chegou ao fim na sessão do dia 6. Os vereadores presentes no plenário declararam apoio ao projeto de Douglas Carbone. E, se depender deles,
a circulação de veículos de tração animal está proibida na zona urbana de Taubaté. Então os animais têm que ter dignidade, têm que ter planejamento. Taubaté tem que entrar na vanguarda, vereador Guará, vereador Bonerges, e mostrar que Taubaté cuida dos seus animais, respeita seus animais e, mais do que nunca, Taubaté tem que mostrar para a população, esta Câmara, que nós defendemos sim o direito dos animais, porque eles têm direito. De acordo com o texto, os animais poderão ser utilizados para trabalho somente na zona rural ou para participar de eventos folclóricos e de lazer. Se sancionada pelo prefeito, a lei garante que os carroceiros receberão incentivos educacionais e profissionalizantes para que possam seguir com suas carreiras sem utilizar animais. Câmara autoriza a Prefeitura a abrir licitação para serviços de água e esgoto. Com o aval dos vereadores, o Executivo poderá trocar a Sabesp por outra empresa similar no cuidado do sistema de água e esgoto. A Câmara Municipal aprovou no dia 6 o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a abrir uma nova licitação para a prestação dos serviços de água e esgoto do município. O documento ameaça o serviço oferecido pela Sabesp, já que seu contrato acabou em 2010 e vem sendo prorrogado em acordos temporários. A vereadora Lorene foi a única a votar contrária à proposta. Apesar de apoiar a mudança, ela considera a decisão inconstitucional. Uma vez que o interesse sobre água e esgoto do município de Taubaté passa a ser da região metropolitana do Vale do Paraíba, quando foi criada a lei da região metropolitana. Então, uma vez que Taubaté passou a fazer parte de uma região metropolitana, os direitos sobre discussão de bens difusos, como a água e o saneamento, passam a ser da RM Vale. Então, a Prefeitura deixa de ter o poder discricionário para determinar sobre consórcio, como vai ser a forma. Correto seria que o prefeito levasse a discussão para a região metropolitana e aí, uma vez discutido, se voltasse para o processo normal, certo? O vereador Alexandre Vilela foi o maior crítico do trabalho da Sabesp nos últimos anos e citou os problemas que a população enfrentou para reforçar a importância de substituir a empresa. A conta do taubatiano paga a conta das cidades que a Sabesp não lucra. Redenção, Natividade, São Luís do Paraitinga, dentre outras cidades, que a Sabesp não tem lucro nessas cidades, o dinheiro sai daqui, do bolso do taubatiano, para manter o fornecimento de água nessas cidades. Então, a empresa dessa, ela só quer ver lucro na cidade. Então, se ela quer ver lucro, ela vai bem longe de Taubaté, ou então ela se compromete em fazer o que ela pagou. E com juros e correção. Quando você não paga por um mês a sua conta, vereador Noilton, vem lá o valor na conta posterior, um valor a mais. Juros, mora, tudo que você tem direito, eles vão lá e cobram de você, você tem que pagar. Agora ela está desde 2011, aqui 2010, sem contrato operando, e vai pagar ainda o valor sem atualizar, não. Abre-se outra licitação, então, bota outra empresa no município. Com a aprovação do projeto, a Prefeitura poderá abrir nova licitação para contratar outra empresa ou negociar um acordo com novos termos com a Sabesp. Vereadores aprovam nova regra para os cofres do IPMT. Diante da crise, o projeto de lei busca rever o plano de amortização do déficit atuarial do regime próprio de previdência social. Um nome complicado para uma situação mais complicada ainda. Na sessão do dia 6, os vereadores discutiram e aprovaram a revisão do Plano de Amortização do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social. Isso significa que as regras do aporte bilionário serão alteradas para socorrer os cofres do Instituto de Previdência do município de Taubaté nos próximos 30 anos. Nós temos um déficit muito grande. Nós precisaríamos estar com mais ou menos, segundo o próprio Instituto Brasil, Atuarial Brasil, que fez os cálculos atuariais, nós precisaríamos ter no nosso IPMT mais de R$1 bilhão, aproximadamente R$1,3 bilhão. E nós temos aproximadamente 100 e poucos milhões de reais. Aí daqui 10 anos, e essa crise continua, tomara Deus que melhore, mas se ela continuar, o déficit vai cada vez aumentando mais, a bola de neve vai cada vez aumentando mais. E sabe o que vai acontecer? As próximas gerações de vereadores que estiver sentados nessa Câmara vai estar discutindo os parcelamentos em cima de parcelamentos que o Instituto faz.
O vereador Douglas Carbone ressaltou a importância de aprovar a emenda sugerida pelo ex-vereador Jofre Neto. Ela retira o artigo que autoriza o prefeito a alterar o plano via decreto. A gente tem que aprovar a emenda do vereador Jofre Neto para garantir, inclusive, maior transparência na questão da fiscalização do IPMT, senhores vereadores. Porque nós vamos aprovar uma lei aqui, muito bem colocado pelo vereador Digão, que garante as aposentadorias dos nossos servidores da Unital, da Câmara Municipal, do próprio IPMT e também da Universidade de Taubaté. Então é importante aprovar a emenda do vereador Jofre Neto para que toda e qualquer vez que o prefeito quiser aprovar um atorial, tem que se passar pela Câmara Municipal e a gente tem a oportunidade de estudar isso junto com os servidores municipais, vereador Guará. Aprovada em 2 votações, a proposta segue para a sanção do prefeito.